Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 16, a parte 2 do movimento circular, tá? Onde agora nós vamos aplicar aqueles parâmetros que nós descrevemos em alguns tipos de movimentos já conhecidos, tá? Bom, uma das coisas que é bem clara de aplicar aqui é em conteúdos de astronomia e astronáutica, tá? Como os satélites geoestacionários. Esses tipos de satélites são usados em comunicação, tá? E aí eles fazem uma revolução aqui, uma órbita em torno da Terra, com a mesma velocidade angular que a velocidade de rotação da Terra. Então ele vai ficar sempre direcionado para o mesmo país, por exemplo. Então é por isso que ele é usado em comunicações, tá? E o Brasil aqui, ele está fazendo um grande esforço para ter o seu próprio satélite em alguns anos no futuro, tá? Mas enfim, isso daqui é um tema que a gente vai conversar melhor na aula de astronomia e astronáutica, tá? Então aqui eu só estou citando e mais para frente a gente vai ver com outros detalhes, tá? Bom, mas o que eu quero falar aqui é fazer uma análise comparativa. Então, na última aula, nós vimos que há uma simetria entre o movimento de translação e o movimento de rotação, ou movimento circular, tá? Então, a posição ele é um parâmetro de translação, você vai se relacionar com a variação angular, a velocidade linear com a velocidade angular e a aceleração linear e angular aqui também, tá? E aí nós vimos também quais são as equações que fazem a transformação de um para outro. Tudo aqui vão depender então do raio de curvatura da trajetória, tá certo? Então nosso desafio aqui é encontrar um paralelismo, né, do MRU e MRUV, que são movimentos retilíneos, para um movimento circular, tá? O primeiro deles é o movimento circular uniforme, que eu vou chamar de MCU, tá? E aí o que acontece? É como se fosse uma bolinha rodando aqui numa pista ou um disco, tá? Girando com uma velocidade angular uniforme, tá? Isso daqui é um tipo de movimento. E aí, para encontrar as equações de movimento vai ser fácil, porque a gente só vai pegar as equações do MRU. Note aqui que eu tenho sorvete, a velocidade é constante, a aceleração é nula, tá? E eu vou transformar isso em grandezas angulares. Então, a equação do movimento da posição angular vai ficar θ igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Notem aqui que eu só peguei a equação de translação, mudei os parâmetros para rotação. Agora a velocidade angular ômega ela é constante e a aceleração angular é nula, tá? Então tá aqui as equações do movimento. E agora eu vou chamar isso de MCU. No MCUV, que vai ser o movimento circular uniformemente variado, eu vou fazer a mesma ideia. É como se fosse um disco que começasse a girar cada vez mais rápido. É um motor de automóvel, por exemplo, ele parte do repouso até a gente ligar ele e começa a rodar ali a correia, tá? E a ideia é a mesma, ó. Então eu tenho as equações de movimento do MRU, ó, veja, o sorvetão, a equação horária da velocidade, a aceleração é constante, o Torricelli, e vou transformar isso numa equação de movimento circular. Então, o da posição vai ficar a posição angular, é igual à posição angular inicial do movimento, a velocidade angular inicial do movimento vezes o tempo, e um fator de meio, aceleração angular vezes t ao quadrado. Note que é a mesma coisa, só que agora com parâmetros de rotação. E aí a equação horária da velocidade vai ficar uma equação linear da mesma forma, né? Então é ômega igual a ômega zero mais gama t, tá? E aí nós temos a equação gama, o gama, a aceleração angular é constante, e temos a equação Torricelli também, tá? Note que tudo aquilo que a gente discutiu que se aplica ao movimento de translação vai se aplicar aqui ao movimento de rotação. Análise gráfica, as situações onde você vai usar uma ou outra problema, quando envolver tempo ou não, tá? Então, tudo isso vai se aplicar em encontro de dois objetos em rotação, tudo isso é aplicado também, tá? E é bem simétrico, tá bom? Então, agora eu vou dar alguns exemplos aqui como a gente pode utilizar isso. Então, nós temos uma roda gigante aqui, de raio de 14 metros, ela gira em torno do seu eixo horizontal. Um passageiro sentado na cadeira move-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Então, note que é uma velocidade linear. Eu quero saber primeiro a velocidade angular. Então, primeiro eu tenho que transformar a velocidade linear em angular, eu uso essa relação, tá? Então, o ômega vai ficar definido como essa razão. Eu tenho um raio aqui da roda gigante,
eu vou encontrar o ômega aí com 0,5 radianos por segundo. Só tomem cuidado aqui com as unidades de medida, tá? É uma coisa que confunde bastante. Então, aqui é uma velocidade angular, eu tenho que usar as unidades de medida corretamente. Agora eu quero saber o modo da aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, então, é aquela velocidade linear ao quadrado dividido por r, eu chego, então, no valor 3,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, cuidado com as unidades novamente. Depois eu quero saber em quanto tempo o passageiro executa uma volta completa, ou seja, eu quero saber o período para ele dar uma volta completa na roda gigante. Então, agora eu vou usar a relação da frequência, da velocidade angular, desculpa, com o período. E a gente já viu na última aula essa relação, é 2π dividido pelo período. Vou descrever isso em termos do período e vou achar um valor aí aproximadamente 12,56 segundos, tá? Notem aí que o período é em segundos, tá certo? Agora vamos dar uma olhada num outro exemplo. Eu tenho um satélite estacionário usado em comunicações, ele está numa órbita circular, o raio aproximadamente 4,210 a quarta quilômetros acima da linha do Equador, tá? Eu quero saber a velocidade angular, a velocidade linear do satélite em torno do seu eixo da Terra, e considerando π aí igual a 3, tá? É um detalhe. Então, a velocidade angular eu vou relacionar com o período. E o período de rotação da Terra eu sei porque é um dia, né? Então, a Terra ela dá uma volta em si mesma em um dia que tem 24 horas aproximadamente. Então, eu vou escrever isso em segundos, que vai dar esse número 86,410 a terceira segundos. E agora eu vou achar a velocidade angular através do período e vou achar um valor aí aproximadamente 70, da ordem de 70 vezes 10 a menos 6 radianos por segundo. Para achar a velocidade linear, agora eu vou relacionar com a velocidade angular. Eu vou usar esse valor do raio que ele deu, tá? Mas um valor mais preciso teria que considerar o raio da Terra também. Somar o raio da Terra mais o raio da órbita, que isso daqui é só o raio a partir da linha do Equador. Tá? Mas aí uma boa aproximação é válida, tá? Eu vou encontrar aqui em torno de 3.000 metros por segundo, o que vai dar 3 quilômetros por segundo. Na aula de astronomia, vocês vão ver que na parte de astronáutica é comum a gente usar essa unidade de medir quilômetros por segundo, porque são coisas mais rápidas, tá? Do que movimentos terrestres. Vamos para outro exemplo? Eu tenho um ponto material partindo do repouso, então nota aqueles mesmos cuidados que você tem que ter na cinemática, translação, você vai ter que ter aqui em rotação. Então ele parte do repouso, quer dizer que a velocidade angular inicial é nula. Ele faz uma circunferência, um raio de 10 centímetros, no movimento uniformemente variado, ou seja, é um MCUV. E aí, durante os 2 primeiros segundos, o ponto descreve um ângulo de π sobre 4 radianos. Então, primeiro eu quero saber a velocidade angular e linear. Qual que é a ideia aqui? Eu vou usar a equação geral aí, né, o sorvetão no modo rotacional. Eu tenho a informação que ele parte do repouso, então esse termo ele vai se anular, tá? E eu tenho o termo aí que ele descreveu um ângulo aí de π sobre 4 radianos em 2 segundos. Então esse delta aqui, né, se eu passar esse θ inicial para cá, essa diferença vai ser π sobre 4 radianos. Isso em um tempo de 2 segundos. Fazendo isso, então eu vou ter aí uma expressão que só vai envolver gama, e aí eu vou encontrar que o gama vai valer π sobre 8 radianos por segundo ao quadrado. Lembre-se então que ele é uma aceleração angular, então ele leva o segundo ao quadrado. A aceleração linear eu tiro diretamente, né, multiplicando pelo raio, e o raio eu vou usar aqui em metros, tá? Então é por isso que eu escrevi aqui 0,1. Eu vou encontrar em uma aceleração tangencial linear 0,04 metros por segundo ao quadrado. Isso aproximadamente, tá? Agora eu quero saber a velocidade angular e linear no instante t igual a 4 segundos. Então eu vou pegar agora a equação da velocidade, a equação horária da velocidade, eu sei o valor do gama, eu sei que o ômega zero é zero, que ele parte do repouso, e o tempo vai ser 4 segundos. Fazendo isso, eu encontro que o ômega é π sobre 2 radianos no instante 4 segundos, porque ele está no movimento constantemente acelerado. E aí a velocidade linear eu relaciono com o raio, então vai ser da ordem de 0,16 metros por segundo, tá bom? E aí nesse exemplo agora aqui, eu tenho um móvel, ele faz um MCUV, é uniformemente variado, ele tem um raio aí de 10 centímetros, no instante t igual a zero, né? A velocidade angular é 10 radianos por segundo.
5 segundos depois, então ΔT de 5 segundos, a velocidade é 30 radianos por segundo. Eu quero saber o número de revoluções ou voltas que ele dá nesses 5 segundos, tá? Então é um círculo, né? Então ele está rodando ali em 5 segundos, eu quero saber quantas voltas ele deu. Então, primeiro eu vou descobrir o gama, velocidade, aceleração angular. Então, é a diferença de velocidade angular dividido pelo tempo, né? Então, ele deu aqui de 30 e 10 e 5 segundos. Eu vou achar um valor aí de 4 radianos por segundo ao quadrado. Depois disso, eu vou encontrar qual que é o ângulo que ele percorreu em todo esse período de 5 segundos, tá? E aí eu sei os valores de velocidade, eu sei o gama, então é normal aí que eu use a Torricelli na versão rotacional. Eu vou encontrar que é a variação angular, né? É a distância, o deslocamento angular que ele fez, então é da ordem de 100 radianos. E aí, para descobrir quantas voltas ele deu, lembre-se que uma volta completa envolve 2π radianos, então eu vou dividir 100 por 2π. Eu vou encontrar aqui um valor que é aproximadamente 16 voltas. Então, ele quase faz 16 voltas nesses 5 segundos, mas com certeza ele completou pelo menos 15 voltas. Tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Então, notem aí as simetrias que tem entre a cinemática translacional e rotacional, tá? Há muitos elementos simétricos. Essa é uma parte bem bonita da física, tá? Então, agora daqui para frente a gente vai começar a ver conteúdos de dinâmica, ou seja, o que causou esses tipos de movimento, todos esses tipos de movimento que a gente viu, tá bom? Obrigado, até mais e se cuidem.